Estamos sendo gravados. E esse título, o título desse capítulo, né? Ela fala sobre esperar, né? Ela fala sobre como é que tava exatamente aprendendo a esperar. Aprendendo a esperar. E eu não sei se vocês têm dúvidas sobre isso, mas deixa eu arrumar aqui. O nosso Deus, ele trabalha muito através da espera. Deus, ele pode sim fazer o que ele quiser num piscar de olhos, né? Porque para Deus, 1000 dias, né, pode ser um dia. E um dia pode ser 1000 dias. Mas o nosso Deus, ele pode fazer coisas assim, se ele quiser, de uma hora para outra. Mas, conhecendo os seres humanos, conhecendo a gente, ele traz uma forma de trabalhar em nós, chamada de processo, que é algo que a gente precisa. Porque a gente é muito falho. Nós somos seres humanos falhos e ele precisa ir moldando a gente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí eu lancei a enquete lá no nosso grupo e eu vi que a maioria colocou lá, né? Eu fiz para as meninas, não sei se vocês viram, todas vocês viram, mas eu perguntei: como é para você lidar com a espera? Foi uma coisa assim que eu perguntei. E aí a grande maioria colocou assim: estou melhorando nisso. Foram mais de 10 pessoas que falaram que estão melhorando nisso. E algumas colocaram que se sentem muito ansiosas em lidar com a espera. Então, a gente tem uma grande maioria que está aprendendo, está se desenvolvendo na espera. E a gente, nesse tempo de hoje, a gente tem tudo muito rápido, né? Eu estava aqui agora em casa. E aí, toda terça-feira, um exemplo para vocês, toda terça-feira tem pastel aqui no meu condomínio. E aí, a gente foi lá comer pastel. Prometemos pra Alice que a gente ia comer pastel. E ela felizinha, pastel. Chegou lá, não tinha. O cara do pastel não veio. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Dei um jeito ali. E ela chorando, falando, pedindo iFood. Um segundo não, né? Mas muito rápido. Questão de 15 minutos, tinha um pastel na minha casa. E a gente hoje tem essa mania, tem esse costume de que as coisas acontecem muito rápido, né? Ainda mais no mundo de tecnologia, que você manda uma mensagem para uma pessoa hoje e já chega, né? Antigamente a galera tinha que mandar carta. Antigamente era um costume, mas as coisas a vida era muito mais devagar, as coisas eram muito mais lentas. E hoje não. Hoje as coisas são muito papum, né, em instantes. Isso faz com que a gente cada vez mais tenha dificuldade em esperar, né? Tenha dificuldade até mesmo em ver as coisas acontecendo na nossa vida, né? As coisas na nossa vida, elas não acontecem de uma hora para outra, né? E aí pode começar a ser até mesmo uma tortura pra gente ter que esperar, ter que passar pelos processos, né? A gente tem alguns exemplos na Bíblia de como Deus trabalhou por meio de processos e da espera. Pensa vocês, Abraão ali recebendo uma promessa de que ele teria muitos filhos e que teria uma nação. E aquela promessa ali ficou guardada e ele já era de idade avançada. E aí passaram-se anos e anos e anos e nada acontecia. Mas ele tinha uma promessa de Deus. E muito tempo depois de trabalhar muito na vida de Abraão, Deus foi lá e entregou essa promessa. Essa promessa começou a partir da vida de Isaac, o filho de Abraão. Eu sou ruim com os nomes. E aí a gente também pode enxergar na vida de Davi, né? Que Davi, quando ele ainda era jovem, morava com seu pai, na casa do seu pai ali, cuidava das ovelhas. Davi recebeu também uma promessa, que ele seria o rei, né? Que ele reinaria ali o povo de Israel. Só que isso demorou muito para acontecer. Ele precisou primeiro penar bastante na mão de Saul, precisou escapar ali muitas vezes da morte, né? Quando ele estava com Saul, para aí sim, depois de muitos anos, também já com uma idade meio avançada, ele assumir o seu reinado. E assim, Deus ele tem essa forma de trabalhar no processo. E lá no livro ela cita Isaías 40:31, que fala o seguinte: os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam,
caminham e não desfalecem. Eu amo esse versículo. Porque mostra como a gente pode, mesmo em meio a tudo isso, essa caminhada, todos esses processos que vão levar a gente até aquilo que Deus prometeu para nós, mesmo em meio a tudo isso, a gente pode confiar no Senhor e as nossas forças podem ser renovadas. Mas isso é quando a gente confia no Senhor. Confia no processo que Ele determinou para nós. E aí, no livro, ela trouxe alguns tópicos com relação ao processo de espera. O primeiro processo que ela fala é sobre a proteção. Então, o que ela trouxe, ela discorreu o assunto, eu achei muito interessante isso. Quando a gente está no período de espera, é o período exatamente que a gente mesmo começa a conhecer o nosso coração. Então, a gente começa a enxergar aquilo que a gente faz, que a gente está fazendo de errado, que a gente precisa melhorar, né? E nisso tudo, nesse processo, a gente vai amadurecendo, né? Deus vai trabalhando na gente e trazendo maturidade. E aí, por que o processo de espera ele traz proteção? Porque Deus ele não vai colocar a gente num lugar que a gente não está preparada para esse lugar. A gente não pode esquecer que Deus ele é o único que ele enxerga o futuro, ele enxerga as coisas lá na frente. Então, se eu tô num lugar que eu não tô preparada nesse lugar, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser simplesmente destruída, né? Até um bom exemplo, tem esses brinquedos no shopping de piscina de bolinha e tal. E aí tem a área, às vezes a gente vai com a Alice, tem uma área que é para as criancinhas menores, que é a área que tem as bolinhas ali embaixo. Tem a área que a criança tem que subir, e aí tem parte que você tem que ir desbravando lá, passa por baixo, passa por cima, e a criança precisa ser até mais alta para conseguir passar. E eu, como mãe, né, eu tenho uma filha de 2 anos, como mãe da Alice, eu falo, não, você não vai subir, por mais que ela queira subir ali. Por quê? Porque eu sei que vai machucar ela. Eu sei que ela não vai conseguir andar tudo aquilo, né? Enquanto uma criança de 7 anos que tá lá, os pais deixam. Porque essa criança ela já se desenvolveu, ela cresceu fisicamente em estatura, ela já entende ali como que ela tem que fazer, ela olha o caminho, ela já sabe como ela tem que fazer, ela sabe onde ela tem que descer, onde ela não tem que descer. A minha filha de 2 anos não. Por quê? Porque ela não tá madura ainda. E quando eu privo ela de subir naquele brinquedão ali, automaticamente eu tô pensando na proteção dela. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Se a gente não tá no momento de de caminhar em tal lugar, de fazer tal coisa, né, de agir de certa forma, Deus ele de fato vai nos privar disso, mas é para o nosso bem. Ele priva a gente justamente para que nós estejamos protegidas, né? Até eu coloquei aqui que ela colocou uma frase assim no livro: a espera nos protege e nos prepara para o que virá. Então, é uma proteção e automaticamente nessa espera a gente vai se desenvolvendo. Vai chegar um momento, daqui a alguns anos, em que sim, minha filha vai poder subir nesse brinquedão e brincar do jeito que ela quer subir ali, né? Vai chegar o tempo, porque ela vai ter maturidade para isso, ela vai ter estatura para isso. E da mesma forma, é na nossa vida com Deus. Então, se de repente tem você tá pensando aí, poxa, eu queria tanto isso, Deus, eu queria tanto aquilo, eu queria tanto. Por que que fulano tá em tal lugar e eu não? Ou por que que isso acontece na vida do fulano e na minha vida não? Entenda, a gente precisa entender. Deus, ele tá trabalhando em nós, nos amadurecendo, né, para chegar neste lugar. Eu tenho também, até com base nisso, eu lembrei quando eu estava anotando as coisas, eu lembrei de um testemunho meu. Eu estava numa época que eu tinha acabado de me formar na faculdade, gente, assim, simplesmente eu não conseguia uma vaga de estágio, de jeito nenhum, eu não conseguia. Tentava, e aí eu sei que eu cheguei a conseguir uma vaga numa época, fiz os 6 meses ali, aí terminou, e aí eu falei, não, agora eu quero entrar numa agência. E aí eu queria trabalhar como designer, e eu tentava, cheguei no processo seletivo até o final e não deu certo. Não deu certo.
E aí eu lembro que uma vez, voltando para casa de uma dessas seletivas aí, que, tipo, eu senti que eu não ia passar, eu voltei chorando, assim, eu vim no caminho ali da casa na rua dos meus pais, chorando e pensando: "Deus, por quê? Né, será que eu não sou capaz? Será que tem? É que eu não vou conseguir?". E Deus claramente falou pra mim: "Espera, que no tempo certo as coisas vão acontecer". E nossa, foi muito bom ter lembrado disso enquanto eu escrevia, preparava essa ministração. Porque não era aquilo que Deus queria pra mim. Não era, Deus não tinha separado, diferente dessa questão que eu falei do brinquedo, existem também momentos em que Deus te protege de uma coisa que não é nem pra você. Às vezes a gente quer uma coisa que não é pra gente. E não era pra mim trabalhar numa agência como designer na agência, me matar de trabalhar lá. De uma forma muito natural, Deus me guiou e me direcionou para que eu tivesse a minha própria empresa. E as coisas aconteceram muito naturalmente. E hoje eu olho para trás e eu falo: "É Deus, o Senhor direcionou todas as coisas". Ali naquela hora eu fiquei aflita, aquela hora eu chorei, eu pensei que eu não conseguiria nada na vida, que eu não era capaz de conseguir, mas o Senhor tinha outra coisa para mim lá na frente, não era para mim aquilo. Era literalmente Deus falando assim: "Você não vai desperdiçar o seu tempo aqui. Não, não precisa, né, eu tenho outra coisa para você". E da mesma forma, então, Deus, no processo da espera, ele nos dá proteção. Um segundo tópico que ela trouxe também é sobre a confiança. E aí eu queria, se alguém puder abrir, deixa eu ver quem tá aqui com a gente. O eu não sei que a Erika também tem bebê, mas vou pedir primeiro pra Gabi. Gabi, abre Tiago 1, 2 e 4 pra gente ler. Aqui, ela trouxe uma reflexão sobre confiança, né. Ah, É o capítulo 1? é Tiago 1, do 2 ao 4. Pode ler já? Pode ler. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Eu meditei sobre esse versículo Ah, ontem. não, e é exatamente isso, né. Aqui ele tá falando justamente sobre essa confiança em Deus, né. Eu queria Gabi, lê de novo, lê mais uma vez pra gente reforçar esse texto. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte coisa alguma. Amém. Então ele traz aqui que essa provação, então essa situação que você passa, ela tem um fruto, ela tem um fruto bom, chamado perseverança. E a perseverança, ela vem, né, de você se manter ali firme, e eu continuo. E a perseverança, ela tem tudo a ver com a espera, tem tudo a ver com a espera, porque você continua lá, e você só persevera em algo que você confia. Se você não confia em Deus, se você não confia que Deus ele está guiando a sua vida, que Deus ele direciona tudo na sua vida, que ele já tem planos para você, que esse momento atual você precisa viver, porque justamente ele sabe o que é melhor para você. Se você não tem essa confiança, você não persevera. E você vai chegar diante das tribulações da vida e vai se desesperar. E vai simplesmente querer jogar tudo pro alto. E vai querer deixar, esquecer de tudo. "Ah, eu quero sumir, não quero mais viver essa vida". Porque você não tem essa confiança. E o processo de espera, ele desperta em nós a confiança. Eu até coloquei aqui que quanto mais distante e raso for o seu relacionamento com Deus, mais medo e insegurança serão gerados. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente confia em pessoas que a gente conhece, certo? Eu não vou confiar numa pessoa que eu acabei de conhecer na minha vida e, tipo, fui lá no mercado, a pessoa falou: "Ó,
deixa a sua filha aqui comigo, eu cuido dela. Eu não vou confiar. Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Agora, o meu marido, que eu me relaciono com ele, que a gente caminha junto há tanto tempo, que eu conheço ele, ele é fiel a mim, eu sou fiel a ele. O meu marido, sim, eu deixo a minha filha tranquilamente com ele. Posso sair para longe e eu deixo minha filha com ele, porque eu confio nele. Da mesma forma, quanto mais íntimas a gente é de Deus, mais a gente confia nele. Quanto mais raso e distante for o nosso relacionamento com Deus, menos a gente confia nele. É uma coisa meio que matemática, meio lógica, né? Então a gente precisa mais de Deus, a gente precisa buscar mais de Deus, ter mais relacionamento com Ele, porque isso gera confiança. E no processo, quando você estiver no meio da tribulação, você vai lembrar: eu confio em Deus, a minha vida está nas mãos de Deus. E se eu estou passando isso, é para que eu seja perseverante, Ele quer tratar alguma coisa em mim. Ele quer me amadurecer, Ele quer me forjar, Ele quer me levar para mais perto dele, para o objetivo dele, né? E aí, inclusive, Jesus, ele, quando ele foi escolher ali os discípulos dele, ele ficou ali, perseverando e orando. Ele passou uma noite inteira em oração para saber o que Deus queria, para que Deus direcionasse a vida dele. E a gente, por muito menos, toma decisões e toma rumos da nossa vida sem confiar em Deus, sem pedir antes um direcionamento de Deus, sabe? Essa confiança, ela também está muito embasada no que, na forma como a gente vive a nossa vida. Porque enquanto a gente espera, e aí é um ponto que eu achei muito interessante que ela trouxe, enquanto a gente espera, a gente também precisa agir. Então, no momento da espera, também tem ação. Por mais que você não esteja vivendo aquilo que você, poxa, eu queria, Deus me prometeu isso, Deus me direcionou para isso, eu sei que Deus me chamou para isso, para aquilo outro, mas eu tô na fase de espera. Mas enquanto você espera, existem 4 coisas que ela trouxe lá no livro, achei muito interessante, que você deve fazer enquanto espera. Que a primeira é permanecer firme na orientação que Deus te deu. Então, se você entende qual foi essa orientação que Deus te deu, você vai permanecer firme. E não é qualquer coisa que vai te desviar. Não é qualquer coisa que te falarem, não, tá demorando muito, acho que agora eu preciso ir por esse caminho. Tá demorando muito, acho que agora eu tenho que tentar esse outro caminho. E nisso a gente vai fazendo e desviando. Pensa que Deus tinha ali pra gente um caminho reto. E aí pensa o tempo que eu vou ficar fazendo, indo pra lá, pra cá, pra lá e pra cá, que nem o povo no caminho pra Canaã, que dizem dizem não, né? A história diz que eles chegariam em 4 semanas, se eu não me engano. Algo assim, né? Não sei se 4 semanas e eles demoraram 40 anos. Pensa isso. Às vezes é algo que Deus, ele te colocaria ali naquele lugar em 4 semanas e você tá levando anos. Quantas pessoas que a gente conhece que você olha assim e pensa, meu, essa pessoa seria tão usada por Deus. Ela seria um instrumento daqueles assim que faz um estrago no inferno, mas ela se desvia para lá e para cá o tempo todo. Ela muda o foco dela sempre, o tempo todo, e aí ela tá já com 40, 50 anos e as coisas não caminharam na vida dela. Ela não se aproximou daquilo que Deus queria dela. Meu, gente, como é ruim isso, né? Como é triste isso. Você vê isso, você olhar para uma pessoa e falar, meu, como Deus poderia usar? E essa pessoa tá ali ainda batendo a cabeça, para lá e para cá. É muito triste isso. Que você não seja essa pessoa. Que a gente não seja. Que nós não sejamos essas pessoas. Então, primeiro, ela fala sobre permanecer firme na orientação que Deus te deu. Depois, ser intencional. Então, enquanto você espera, se você sabe que Deus te chamou para alguma coisa, você precisa ser intencional. O que é intencional? É você viver intencionalmente, você viver sabendo o seu propósito e tomando decisões que te aproximam disso. E aí eu lembro até um caso, não sei onde eu ouvi, que uma pessoa falou que Deus chamou ela para pregar na China. Era um país oriental, enfim, que falavam mandarim nesse país. E acho que Japão, não lembro. Eu sei que essa pessoa antes demorou muito para chegar esse momento, mas antes dela chegar lá, ela começou a estudar a língua daquele país. Não, se Deus me chamou,
eu vou começar hoje, a partir de hoje, a saber como falar com as pessoas desse país. Se Deus me chamou, eu preciso me desenvolver intencionalmente. Então, foi uma ação pensada dessa pessoa para se aproximar daquilo que Deus chamou ela. Agora, se ela simplesmente, Deus me chamou, ali deixa rolar, deixa fluir aí, do jeito que for, tá bom e tal, e passam-se anos e anos e anos, e aí, de repente, justamente por ele ter falado mandarim, surge uma oportunidade que, poxa, eu tô aqui, eu sei falar mandarim, eu posso ir lá evangelizar nessa nação, eu posso desenvolver um trabalho nessa nação, porque eu sei falar mandarim. Então, seja intencional, né? Se Deus te deu, tem um chamado para você. Se você sabe que Deus está te chamando para algo, seja intencional enquanto você espera. Se existem promessas de Deus na sua vida, seja intencional enquanto você espera. A terceira coisa que a gente deve fazer enquanto a gente espera: perseverar na oração. Enquanto a gente espera, a gente continua apresentando diante de Deus a nossa vida, tudo aquilo que a gente tem feito, e a gente persevera colocando isso diante de Deus. Então, Deus está aqui, foi para isso que o Senhor me chamou, eu tô aqui, eu tô sendo moldada, e eu tô aqui, eu não quero perder o meu foco. Essa perseverança na oração, ela é primordial. E aí, automaticamente, ela puxa um quarto ponto que a gente deve fazer enquanto a gente espera, que é manter a intimidade com Jesus. E aí ela fala lá no livro, uma coisa interessante, que ela fala que essa intimidade é tempo de qualidade. Tempo de qualidade com Jesus é o nosso tempo, é a nossa dedicação de tempo mesmo, de tempo, é o passar tempo com Jesus, sendo mais íntima, conhecendo mais dele, me relacionando com ele, ouvindo a voz dele, ouvindo o que ele tem para nos dizer. Tudo isso, gente, no processo de espera, enquanto a gente está esperando e a gente está agindo, isso nos aproxima desse propósito que Deus nos chamou, né? Então, eu achei isso demais, essa questão de, mesmo no processo, a gente continuar caminhando. E aí, por último não, esse aqui é o penúltimo ponto que ela traz, é que o processo da espera, ele vem como um fogo purificador. Então, esse fogo purificador, ele vem removendo tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, mais uma vez, se Deus ele quer te usar num lugar, ele precisa transformar algumas coisas na sua vida. Então, muitas vezes ele vai retirar um medo assim que te paralisa. Ele vai tirar muitas vezes a timidez. Muitas vezes ele vai tirar o ego. Muitas vezes ele vai tirar do seu coração as motivações erradas. E tudo aquilo que não procede dele, sabe? E, gente, eu não sei se... acho que ninguém aqui me conhecia antes, assim. Mas eu era extremamente tímida, extremamente tímida. E enquanto eu li o livro, eu me vi totalmente a Viviane Martinello, né, que escreveu o livro, eu me vi totalmente no que ela falou, no que ela tava pregando. Gente, peraí, deixa eu só entregar aqui pro Ricardinho. Esse é o celular? Eu tava com o celular dele pra fazer o playback. Mas eu me vi totalmente na descrição que ela trouxe dela, né? Porque ela falou que ela era uma pessoa extremamente tímida, e ela sabia que Deus tinha chamado ela para ministrar a palavra, ela teve um trabalho com outras mulheres e tal, e Deus simplesmente virou essa chavinha nela da timidez. E eu era aquela tímida a ponto de ter vergonha de fazer meu pedido tipo, eu ia no shopping pra ir no Burger King, eu não queria falar com a moça do Burger King, que eu tinha muita vergonha de falar. De verdade, eu era essa pessoa. E quando eu paro para pensar, e eu nunca tinha parado para avaliar, eu parei para avaliar enquanto eu preparava essa palavra, eu falei, meu Deus, como foi natural essa transformação. Como foi. Eu lembro que teve uma época que eu chorava, assim, eu ainda namorava com o Ricardinho, e eu falava, eu não consigo me relacionar com as pessoas. Eu chorava para ele, eu falava, eu não consigo. Eu tenho um bloqueio, eu não quero estar com as pessoas porque eu vou ter dificuldade de falar com elas e tal, eu não quero. E Deus transformou isso de uma forma, assim, surpreendente. E eu nunca imaginaria, assim, para mim era surreal um dia. Gente, não que Deus chamou todas as pessoas para isso, mas eu sei que ele tem esse chamado para mim, né? Mas eu nunca imaginaria, por exemplo, estar hoje aqui falando com vocês.
tipo, falando da palavra de Deus para vocês. Eu nunca imaginaria pregar na igreja, eu nunca imaginaria até mesmo cantar ali, né, ministrar louvor e tal, que são coisas hoje que Deus me usa através disso. E outras coisas também, né, por exemplo, tô à frente de uma empresa, ter uma equipe, enfim, eu nunca imaginaria isso. No meu lugar de timidez extrema, isso não cabia, isso não cabia. E Deus, ele de fato, no processo, ele foi como um fogo purificador que foi tirando aquelas coisas que não agradavam a ele. E ainda tem muita coisa que ele precisa retirar, de coisas que não agradam a ele. E assim como na minha vida, assim como na sua vida, o processo de espera, ele nos purifica. Ele nos aproxima daquilo que Deus quer de nós, ele retira aquilo que Deus não quer. E é interessante que a prata, quando ela é purificada, ela reflete a imagem de quem está trabalhando nela, de quem está ali colocando o fogo nela. Então, da mesma forma, nós, quando nós somos purificados pelo fogo, nós somos mais parecidas com Jesus, porque a gente começa a refletir aquele que está trabalhando em nós. E a gente começa a parecer mais com ele, a agir mais como ele. Então, o processo ele vem como um fogo purificador. Então, deixa eu só revisar com vocês. Então, o processo vai desenvolver a proteção, a confiança e vem como um fogo purificador. E aí, por último, ela fala sobre a escola do quebrantamento. Então, no processo de espera, a gente também entra numa escola de quebrantamento. Então, é um lugar onde a gente está exposta com os nossos erros, onde a gente vem com um coração humilde, quebrantado, se achega ao Senhor para que Ele possa transformar o que tem que ser necessário. Então, e até eu anotei aqui um versículo que ela citou lá, que é Salmos 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, o Senhor, de fato, ele se aproxima de quem tem um coração quebrantado. Quem tem um coração, não, eu sou top, eu não erro, eu sou perfeita, né? Ele não vai se aproximar, não vai se achegar num coração desse, porque a gente não tá dando espaço, né? Muitas vezes, uma coisa que ela falou, eu achei muito interessante. Ela falou assim: se as pessoas ao seu redor, se muitas pessoas ao seu redor estão reclamando de algum tipo de atitude sua, isso significa que sim, você precisa olhar para você mesmo e enxergar o que Deus precisa transformar aí. Não achar que todos ao seu redor é que estão errados, né? Para mim foi um tapa na cara. Quando eu li isso, eu falei: meu Deus do céu, toma essa, Carol. Porque se as pessoas estão reclamando de alguma coisa que eu estou fazendo, se tem um, dois, três, quatro, então isso significa que de fato Deus precisa transformar isso em mim, né? Eu preciso dessa transformação. Então o quebrantamento, ele vem te deixando ali totalmente rendida a Deus e ele começa a te transformar. E justamente no quebrantamento é onde Deus vai tirando ali de nós a humildade, ele vai levando essa humildade, a humildade que ele espera. A humildade de olhar e saber que eu sou falha, que eu sou um ser humano falho e pecaminoso, e que de mim mesmo não parte nada de bom. Se for de mim mesmo, não tem nada saindo de bom, se não for de Cristo que está em mim, que habita em mim. E aí, eu achei também, eu gostei de uma frase que ela falou, que é a seguinte: a unção nos separa, mas a dor nos prepara. Então, a unção, o chamado, aquilo que Deus tem para você, ele já te separou. Ele já tem um objetivo para você. Mas você só vai ser preparada na dor. E na dor é o momento que você precisa de fato estar quebrantada, que você precisa de fato estar rendida aos pés de Jesus. Deus, ele corrige as nossas falhas de caráter. E aí ele começa a ver coisas da nossa personalidade que precisam ser mudadas, né? E automaticamente a identidade dele em nós vai aflorando, vai aumentando, olhando o nosso caráter. Eu já compartilhei isso uma vez aqui, mas teve uma vez que eu tava num. Nossa, eu tava num momento. De verdade, meninas, aqui até abrindo meu coração, eu sinto falta dessa época em que eu tinha uma intimidade tão próxima assim com Jesus, que eu sentia literalmente eu ouvia a voz dele, eu tinha visões, era uma coisa assim. E eu tenho um anseio de um dia voltar a ter essa intimidade.
E eu lembro que nessa fase eu tive uma visão mesmo, assim, né? Estando de olhos abertos, eu tive uma visão. E um homem, né? E para mim, eu não tinha uma clareza assim da afeição dele, mas para mim era Jesus aquela pessoa. Ele começava a lapidar como se fosse um cristal, assim. Ele tava tipo com um material, tipo ele ia raspando assim os lados desse material. E na hora eu vi, tipo, era muito brilhante, era um negócio que valia muito. E eu falei, na minha cabeça, na hora veio, será que Deus vai me prosperar, vai me fazer rica? A cabeça da pessoa. Nossa, meu, ele tá me mostrando, tipo, um negócio ali, um brilhante, não sei nem o que era aquilo, um diamante. O que que é aquilo? Na hora, assim, eu fui tomada ali e ele falou pra mim assim: Isso aqui é você. Na mesma hora que começou a vir pensamento, esse tipo de pensamento, ele falou: Isso aqui é você. E aí ele continuou, ele falou: Ó, eu tô todos os dias te lapidando de alguma forma. Algumas partes que estavam meio assim, sabe, meio pontudas, assim, que não estavam retinhas, ele ia lá e lixava. Nossa, gente, essa experiência foi surreal, assim, quando eu tive essa visão. E dia após dia ele estava ali me lapidando. Dia após dia ele estava me transformando. E, gente, meninas, eu estava tão rendida. Eu acho que agora eu mesma tive uma resposta para mim mesma. Nesse momento eu estava muito quebrantada. Eu estava muito assim, rendida aos pés de Jesus, literalmente assim. Jesus, eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu não sou nada. Eu tô aqui rendida aos seus pés. E ele estava tendo essa liberdade de me lapidar. Ele estava tendo essa liberdade de me mostrar. E, gente, era impressionante. A cada dia em que eu fazia os meus devocionais, ele me mostrava uma coisa que eu precisava melhorar no meu caráter. No meu caráter, na minha personalidade. Ele me mostrava uma coisa que eu precisava melhorar. E até desse momento aí em diante, né? Eu era uma outra pessoa. No meu casamento, eu era uma outra pessoa em tudo na vida. Tanto a minha prima, Adriana, que participa muito aqui, eu lembro que na época ela falou assim: Carol, parece que você é outra pessoa. Tipo assim, ela me conhece desde criança, ela, meu, você tá diferente, né? Tem alguma coisa diferente, né, em você. E de fato, Deus foi me lapidando. E é assim que funciona. Esse processo de espera, essa escola do quebrantamento que ela fala, é um momento em que Deus ele vem lapidando a gente. Ele vai, você como um diamante mesmo, ele cada arestinha, ele cada cantinho ali seu que tá meio pontudo, que tá machucando os outros, que tá desagradando a ele, ele vai lá e dá aquela lixada, tipo, tá, agora você tá boa nesse aspecto. E aí daqui a pouco tem uma outra coisa que precisa lixar. E é isso. A gente precisa ter esse quebrantamento. De forma geral, a gente pode olhar para a vida de Davi como um grande exemplo de alguém que esperou. Então pensa que Davi começou lá, então cuidando das ovelhas, e aí alguém chama ele e fala: Olha, Davi, você precisa ir até a casa do seu pai, porque estão te chamando, eles querem conhecer você, tem um profeta lá. E aí o profeta vem e fala: Você vai ser o próximo rei de Israel. E unge Davi, dá essa promessa para ele ainda quando ele é jovem. Não sei, mas a idade dele com certeza não passava de 20 anos, é algo entre 13 e 20 anos, ele era bem jovem. Ele recebe aquela promessa, e aí vão se passando os anos, ele vai começando a trabalhar lá para o rei, e aí ele começa a tocar harpa para o rei. E até eu vi uma ministração recentemente falando assim, que uma coisa totalmente, tipo, viajando, né, no mundo das ideias. Mas eles imaginando assim, a gente imaginando, Davi num dia lá, entediado, cuidando das ovelhas, tipo, tá tudo ok aqui, não tem nada para fazer, tacando pedra, assim, na parede. Faz, deixa eu tacar umas pedras aqui, tipo, tô entediado, vou tacar pedra. E aí, de repente, quando chega um momento em que ele tá ali diante de um gigante, ele tem uma mira exata, porque de tanto que ele ficou jogando ali, ele vai e taca, né? Isso não tá na Bíblia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, imaginando essa questão do processo, porque de alguma forma Deus usou a mira, Deus agiu através, obviamente, porque não foi uma pedra que matou o gigante, né? Mas Deus usou ali uma habilidade que Davi tinha. Davi tinha aquela habilidade de jogar pedra e acertar. Para ele acertar na testa do gigante, ele tinha uma habilidade. Então Deus foi desenvolvendo, e aí ele chega nesse momento em que ele derruba o gigante, e aí ele começa a ser visto de fato
né, como alguém. Até então ele era só ali um tangedor ali que tocava para Saul, enfim. E aí Davi ele começa a passar por um processo em que Saul persegue ele é perseguido, e Saul tenta matar ele diversas vezes. Em momento nenhum, até quando ele teve a oportunidade, ele não quis matar Saul. E até chegar o momento em que simplesmente Deus colocou ele no trono. Deus colocou ele no lugar que já tinha sido prometido para ele há muito tempo atrás. E ele não precisou mexer os pauzinhos, fazer nada para que isso acontecesse. Ele só estava perseverante em todo o tempo. Todo esse processo que Davi passou, ele estava perseverante. Então, Davi, ele foi sim um exemplo de quem foi protegido. Então, pensa se Davi fosse coroado rei ainda jovem. Quanta besteira ele não ia fazer? Se sendo maduro, digamos assim, ele já fez besteira, imagina sendo um jovenzinho numa posição de rei. Quanta besteira ele não ia fazer? Então, Deus protegeu ele no processo de espera. Deus desenvolveu nele a confiança. Então, Davi, de fato, confiou em Deus quando ele enfrentou o gigante, quando ele estava passando pela tribulação. Deus foi forjando essa confiança. Deus veio como um fogo purificador e limpou, purificou a vida de Davi para que ele tivesse nessa posição. E por último, Davi, ele passou ali na escola do quebrantamento. Ele foi, de fato, teve que se render, de fato, a Deus, ser humilde, estar sensível e ter muita intimidade com Deus, né? A intimidade que Davi tinha com Deus é surpreendente, assim, chega a gente vê a forma como Davi fala com Deus é tão bonita, tão próximo, tão íntimo, né? Então nós temos aí a vida de Davi como exemplo. Eu quero fechar com uma frase que ela trouxe no livro que diz assim: aprenda a esperar. Escute isso, escutem isso. Aprenda a esperar. Abrace o processo. Ele mesmo nos conduzirá ao que tem para nós. Amém? O processo que Deus colocou na sua vida, esse processo, isso aí que você está passando hoje, vai te conduzir para aquilo que Deus tem para você. Amém? Se alguém quiser complementar, compartilhar algum tipo de testemunho, alguma coisa, fiquem à vontade. Vou beber minha aguinha.